Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para você uma intervenção que eu vou fazer nessa Calliandra espinosa. Essa Calliandra espinosa, ela é a base de uma outra planta. Era uma planta muito alta e eu resolvi fazer duas, tá bom? Então eu fiz um alporque, né? Uma alporquia nessa altura e na parte de cima eu já fiz uma estilização, né? E agora eu vou fazer nessa aqui. Essa parte verde, ela foi toda construída a partir daí. A partir do momento em que eu retirei a parte de cima, que era o alporque, depois já estava enraizada, e aí essa parte, ela ficou só um toco, e aí foi brotando, e eu deixei esses brotos crescerem bastante, para darem uma engordada, né? Para dar uma engrossada. Nesse momento, a gente ainda não tem a espessura que seria adequada, né? Para poder ficar uma coisa mais compatível, né? Um pouco mais natural. Só que é o seguinte, eu preciso fazer uma estilização agora, por quê? Porque se eu deixar engordar demais, depois eu não consigo aramar esses galhos, né? Dar movimentos a esses galhos. Então nós vamos fazer uma seleção dos galhos, tá? Primeiro eu vou retirar todas as folhas, vou fazer uma seleção de galhos, depois nós vamos fazer toda a aramação e uma estilização. Outra coisa que eu estou querendo, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou querendo tirar essa planta dessa bacia e colocar em um vaso menor. Porque eu preciso fazer toda essa estilização e ainda olhar a base, como é que está, o que tem de raiz grossa, né, de raiz fina, o que tem de raízes capilares, para ver se a gente consegue fazer essa redução. A minha intenção é reduzir esse espaço em que a planta se encontra. Beleza? Então é isso aí que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa então que nós vamos fazer é retirar todas as folhas. E a Calliandra espinosa é um tipo de planta que você pode retirar as folhas somente puxando, ó, de uma maneira muito rápida e sem causar nenhum transtorno para a planta, tá? Porque a espinosa, normalmente a gente retira todas as folhas desse jeito, antes de fazer a estilização, né, antes de fazer a aramação. Por que a gente retira essas folhas? Porque a gente precisa enxergar melhor a estrutura, para a gente ver o que vai ser retirado e o que vai permanecer, né, que vai ser usado no nosso desenho, né, e também para poder passar o arame. Então na hora que a gente vai passar o arame aqui, fica muito mais fácil quando a gente passa sem as folhas, tá bom? E aqui o que acontece é que a Calliandra espinosa, ela tem um monte de gemas aqui assim, né? Quando você retira a folha, ela tem um monte de gemas que ficam aqui. Aqui quando a gente vai retirar as folhas e a gente puxa para fora, ó, as gemas continuam no lugar, tá vendo? Daqui vão surgir outros brotos. Então pode puxar tranquilamente assim, ó. Tá vendo aqui, olha? Pode pegar aqui embaixo, ó, e puxar todas as folhas, ó. Então agora o que nós vamos fazer é uma seleção de galhos, né? Essa planta, o que eu quero fazer é uma estrutura bem compacta, né? Como agora é o início desse trabalho, né? Como a gente está fazendo a primeira intervenção, então eu vou querer deixá-la um pouquinho mais curta, porque a gente não tem tanta bifurcação nos galhos. Às vezes os galhos são muito longos e às vezes eles têm bifurcações, mas muito longe do tronco, né? Se eu tivesse bifurcações mais perto, eu conseguia fazer uma boa estrutura, às vezes um pouco mais comprida, né? Então eu vou optar por deixar um pouquinho mais curto, né? Não vou usar todo esse comprimento e eu quero fazer uma coisa bem compacta aqui assim, olha, mais ou menos dessa altura aqui, tá vendo? E aqui a planta, ela está se insinuando para o lado de lá, né? Então eu vou aproveitar que aqui eu tenho um galho na parte de baixo, né? E aí vou fazer uma primeira estrutura aqui. Vou fazer uma seleção desses galhos, que tem muitos galhos saindo do mesmo lugar, né? E já iniciar essa coisa da estrutura, né? Já deixar pronto para quando ela brotar aqui para dentro, eu já começar a fazer mais ramificações, né?
para que ela fique bem compacta. Uma outra coisa que eu preciso é engordar um pouco esses galhos, né? Só que aquele negócio, se eu deixasse eles engordarem demais desse jeito, na hora que eu fosse fazer uma estilização, eu ia ter problemas para poder dar movimento nos galhos, tá bom? Então eu vou fazer agora essa estilização já para preparar a planta para o futuro. Então aqui, como eu tenho muitos galhos nos mesmos lugares, eu vou pegar aqueles que são os mais estratégicos, né? Então a gente vai ter uma quantidade de brotação saindo mais ou menos no mesmo lugar. Então é isso, olha, eu vou ter sempre vários galhos. A espinosa, ela costuma brotar muito nos cortes, né? Quando a gente faz. E então, como eu vou ter muito broto exatamente no mesmo lugar, eu vou tentar usar os mais estratégicos, né? Por exemplo, ó, esse aqui é um que ele está vindo para frente, ele tem uma bifurcação mais longa. Esse aqui, ele está muito encostado ali, ele tem uma bifurcação boa, mas ele está muito encostado ali. Então acho que eu vou optar por esse aqui, olha. E a outra coisa também é o seguinte, eu tenho que entender que eu tenho outros galhos aqui, olha. Isso aqui, pessoal, é uma cochonilha, tá vendo? Ó, a gente está tendo um ataque de cochonilhas aqui, ó, nessa planta, infelizmente. Agora eu vou ter que, depois que terminar de fazer essa limpeza nela, jogar algum defensivo aqui. Vocês vão ver em vários momentos aí, vocês vão ver alguma passeando aí, ó. Então, pessoal, ó, esses dois galhos então estão numa boa posição, né? Esse aqui eu subo ele um pouquinho. Esse aqui já está na parte de cima. Esse aqui, ele está entre esses dois, olha. Então o que eu vou perceber aqui, eu vou olhar aqui é o seguinte. Eu tenho que separar um pouco eles, tá vendo? Então esse aqui, eu tenho que deixar um pouco aqui na ponta. Mas eu já tenho esse aqui. Então esse aqui eu vou retirar, ó. Então vamos vir de lá pra cá, ó. Esse eu vou retirar. Porque aí eu tenho dois galhos bons aqui atrás, ó, onde está minha mão, tá vendo? Aqui e aqui, ó, né? Então aqui eu vou ter que escolher alguém aqui, olha. Eu acho que eu vou deixar esse, por enquanto eu vou retirar esse aqui, ó. Pronto. Comecei a dar uma clareada, ó. E é isso mesmo, ó. Às vezes a gente pode deixar algum e mais pra frente a gente resolver retirar. Esse aqui também tá pequeno, tá muito aqui no meio. Vou retirar também. Mas então, de um modo geral, é isso que eu te falei. A gente vai precisar separar um pouco essa quantidade toda de galhos. E aí a gente vai selecionando aqueles que a gente acha que são mais úteis, né? Aqueles que a gente não precisa tanto, a gente vai retirando. E lembrando que às vezes a gente deixa algum e no futuro também pode retirar. Às vezes é melhor a gente deixar uma quantidade a mais de galho para fazer um volume, né? E retirar ele no futuro, do que retirar tudo, né? Ficar às vezes sem volume, tá bom? E esperar brotar tudo de novo, né? Às vezes você deixa um pouco, mesmo que eles não estejam num lugar muito bacana. Às vezes é melhor você deixar para montar esse volume, né, do que retirar e deixar muito claro, muito vago, né, muito aberto. Nesse caso aqui, pessoal, como eu quero fazer uma estrutura um pouco menor, mais compacta, né, então o que eu vou fazer aqui é retirar parte desses galhos. Normalmente eu deixo os galhos maiores, aramo e escolho, né? Mas quando a gente tem uma estrutura já um pouco mais adiantada. Nesse caso aqui, e outra coisa quando a gente quer uma planta maior. Nesse caso, como eu quero uma coisa bem compacta mesmo, então eu já vou retirar algumas pontas aqui, ó. Essas pontas tudo eu vou tirar. Não vou deixar os galhos tão grandes não. Isso até facilita o trabalho da gente, né?
Muito bem, pessoal. Então agora eu fiz a retirada da maioria das pontas dos galhos. Já fiz uma seleção prévia. Conforme eu for aramando, eu vou vendo o que fica, o que não fica, né? E também na hora de estilizar, a gente também pode retirar algumas coisas. Mas agora uma coisa que eu quero me concentrar é um pouco nessa madeira aqui, olha. Essa planta, como ela foi feita um corte, né? Um corte, na verdade eu fiz um corte embaixo e um pouquinho mais acima. Então aqui eu vou fazer um rasgo para poder cortar aquela madeira ali, né? E fazer um rasgo aqui como se fosse um dreno para a água que cai aqui não ficar concentrada na madeira e escorrer, né? Então eu vou fazer na parte da frente esse rasgo aqui e na parte de trás. Aqui, ó, na parte de trás a gente já tem um cortezinho, tá vendo? Mas eu vou afundar mais esse corte, entrar com ele aqui assim, né? Mas uma característica importante da espinosa é a casca, né? Essa cortiça bonita. Então uma coisa que eu vou fazer é tentar garantir ao máximo essa cortiça. Então eu vou vir com a máquina aqui e tirar a parte dessa madeira, porque eu tenho que tirar esse corte reto que está aqui, né? Para poder a água não ficar empoçando aqui, olha. Tá vendo? Que para muito material. Tá cheio de folhas aqui, olha. Quer dizer que para muito material. Então concentra muita umidade. Então aqui eu fiz a abertura aqui. A minha intenção era exatamente separar o tronco para parecer, ao invés de ser um tronco só, para parecer uma bifurcação. E aí eu consegui esse objetivo, né? Consegui alcançar esse objetivo. Aí eu fiz aqui um corte. Tirei parte da madeira morta que estava aqui, né? Porque aí agora a água que for cair aqui, ela vai escorrer, ela não vai ficar parada aqui. Nós também fizemos esse corte. Eu fiz de um jeito que eu tentei preservar o máximo da casca, né? O máximo possível. Quis abrir isso aqui para parecer dois troncos. E eu também quis dar uma ideia de conicidade, né? Nesses entre aspas, né? Nesses troncos. Então aqui a gente consegue ver que a gente tem agora uma base larga, que vai subindo. Quando chega aqui, ela se transforma em duas e vai afinando conforme vai subindo, tá bom? Aqui, nesse caso, a gente tem um que parece ser muito grande, né? Parece ser um pedaço só, mas na verdade eu dividi ele em dois. No futuro a gente vai melhorando esse corte, vai dando uma melhorada. Eu só fiz esse corte agora pelo seguinte, porque eu vou fazer a aramação. Então, depois que eu fizer a aramação, fica difícil de fazer essa madeira, fica difícil de chegar perto dos galhos e tal, né? Agora vamos fazer a parte da aramação. Muito bem, meus amigos, então agora nós terminamos toda a aramação. Normalmente eu gosto de fazer a estilização depois que eu faço o transplante,
porque essa planta eu vou transplantar, vou colocar num outro vaso. Só que o que acontece? Tá muito tarde e eu ainda tenho que fazer outras coisas, então eu tô a fim de ver como é que vai ficar, né, essa estilização. Então eu já vou deixar mais ou menos no jeito, e quando eu for fazer o transplante eu tomo cuidado para não esbarrar muito e tal. Mas quando a gente faz essa estilização e depois faz o transplante, acaba ficando um pouco complicado, porque a gente tem que puxar para aqui, puxa para lá, arranca a planta do lugar, às vezes esbarra, né? Vai escorar no lugar, ela tomba, aí amassa um galho e tal. Então eu não gosto muito de fazer essa estilização quando vai ser feito o transplante. Eu não gosto de fazer a estilização antes, eu gosto de fazer depois. Faço toda a parte de madeira morta, a aramação, transplanto a planta, ponho no vaso, arrumo direitinho, pum, e aí eu venho fazendo a estilização. Mas hoje eu não vou fazer o transplante, então eu gostaria muito de ver essa planta, como é que ela vai ficar estilizada. Então eu vou fazer a estilização agora e amanhã eu faço o transplante. A primeira coisa que eu vou fazer é ter em mãos uma tesoura e um alicate. E também eu vou deixar aqui em mãos uns pedaços de arame. Por quê? Porque às vezes acontece de você ter um galho que você precisa levantar ou abaixar, ou levar para um lado ou para o outro. E às vezes o arame que você colocou pode não estar tão adequado, tão firme, né? Aí você deixar um pouquinho de arame em mãos é muito bom, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço aqui é tirar um pouco esse tanto de galhos, né, da frente. Eu vou começar por aqui, porque a estilização de plantas de folha plana, diferente dos juníperos, a gente tem sempre que se preocupar, nós temos sempre que nos preocupar com essa coisa de buscar o sol. Então a árvore, os galhos vão pesar, e aí depois no final ele vai buscar o sol. Então a gente pode até ter uma caída, ter um movimento para baixo, mas no final tem que subir, porque a planta vai estar sempre buscando o sol.
aqui o que a gente fez foi uma seleção de galhos, né? Uma desfolha, uma aramação, uma estilização. Nós fizemos também a madeira, essa parte de madeira morta, e também fizemos o transplante dessa planta, tá bom? Então eu coloquei ela nesse vaso aqui. Inicialmente é um vaso de cimento, é um vaso um pouco feio, né? Não é tão adequado. É apenas um vaso de treinamento, tá bom? Essa planta só vai ficar aqui durante um tempo, só enquanto a gente estiver fazendo o desenvolvimento da planta. Então, pessoal, essas intervenções que a gente fez já se foram aí 2 meses, tá? Por isso que a planta tá brotadinha desse jeito. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Nos siga nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, tá bom? Vou deixar também um convite para o nosso grupo de WhatsApp, beleza? Lá nesse grupo a gente está sempre falando a respeito de bonsai, estudando juntos, e é uma maneira da gente encurtar esse caminho aí de comunicação, tá bom? Então, para a gente estar em contato. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Fiz esse vídeo com muito carinho e espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!